bom dia, são exatamente 10h17, como prometido, já está aqui nos nossos estúdios o nosso entrevistado de hoje, pai da Angel. Ele é pentecostal, então todo o nome dele tem que falar em língua, né? Pai da Angel, casado com a irmã Flávia, ministra, quem sabe que ela vai fazer uma capela para a gente aqui hoje, né? Uma capela, né, Felipe? Bom, vamos dar um bom dia para ele. Seja bem-vindo, Felipe Riscado, conhecido como evangelista. Bom dia, meu irmão Felipe. Bom dia, pastor. Bom dia, telespectadores, ouvintes que estão nos ouvindo aqui. Bom dia ao nosso amigo que está aqui também. Prazer imenso estar aqui, conhecendo... Tive aqui com o pastor Marcos Elias, né, pastor? E foi uma entrevista muito, muito boa. E estou tendo esse privilégio de estar aqui com o pastor e escritor, um homem que tem sido usado por Deus nesses dias aqui. Bom, quem apresentou o Felipe para mim foi o pastor Laureano Brandão. Mandar um alô para ele, um abraço, onde quer que ele seja. Sabia que o pastor Laureano Brandão agora só quer saber de Barra do Forado, Felipe? Não sai da água, não sai. Esse dia eu vi uma foto dele com a família, foto dele com a família na piscina. Não, comprou uma casa lá, comprou um terreno, fez uma casa, se ele dá 10 passos, você cai dentro d'água. Você acredita que meus verões eram em Barra do Forado? Os meus verões eram em Barra do Forado. Em Barra do Forado? Sim, quando mais novo, né? Meus pais vinham lá, a gente passava ali no pé do Retiro, que tem a caminho do Barra do Forado, e a gente passa muito verão ali. Então, vou começar, porque nós queremos conhecer a sua história, né? Amém. Eu passei a conhecê-lo há pouco tempo. Mando um alô, um abraço para o vereador Marcos Elias. Escáfora da Silva. Foi aqui que nós aprendemos o escáfora. Será que ele já sabe de onde vem o escáfora ou ainda não? Eu acho que ele ainda não descobriu. De onde é o escáfora dele, né? Verdade. Felipe, quem é o Felipe Riscado, nascido e criado onde? Primeiramente, quem é o Felipe Riscado? Pai, mãe, nascido e criado onde? Quantos irmãos? Fala para nós. Então, hoje o Felipe, né? A minha maior revelação que foi o Filho de Deus. Hoje, essa identidade de Deus me deu acesso a ser o homem que eu sou hoje, ao pai que eu sou hoje, o marido da Flávia, o pai da Angel, o filho da dona Miriam e do seu Geraldo, irmão do Jonathan e da Juliana, o menino, pastor, que viveu cheio de complexo, até antes de ter uma identidade, porque a gente vai ver ali no livro de Mateus, no capítulo 16, que quando Pedro ele tem uma revelação de quem Cristo era para ele, Cristo diz para ele quem ele era. Você está dizendo, quem estão dizendo que eu sou? Ele está dizendo, uns estão dizendo que são a Jeremias, outro Elias, mas ele, para vocês, quem eu sou disso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele tem a revelação do Cristo, Deus fala para ele, Jesus fala para ele, disseste bem que não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. E eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. Então, a revelação de Cristo fez eu ser a pessoa que eu sou hoje, que era um cara totalmente sem expectativa de vida, onde as pessoas me verem hoje, pastor, mas não sabem do que a gente já passou, né? Não tinha expectativa. Para a sociedade eu já era uma causa perdida. O nosso produtor Alex Júnior vai ter que dar o jeito dele. Cadê? Tá ali na tela, cortando a mim e você. Eu vou chegar pra cá e então vai tentar para nós dois na tela. Nós vamos bater um papo agora chamado Papo Olho no Olho. Pode ser? Amém. Vira aí. Alex, vê se dá para apanhar a gente. Vou tentar tirar o meu microfone. Vamos ver. Eu vou ver agora com o Alex aqui. Vou pedir para ele ajeitar o outro microfone ali. Como nós temos 3 aqui, esse está funcionando, não tá? Então nós vamos pro papo, olho no olho. Me puxa, Felipe, fala um pouco aí, que ele vai puxar nós dois aqui para essa câmera aqui. Vem para cá. É isso aí, Alex. Puxa, corta para ele agora. Olha para a câmera, Felipe. Chama o pessoal agora pro papo, olho no olho. Olho no olho. Ai, meu Deus, caiu água aqui. Foi a mudança. Agora vai ser olho no olho. Vem para cá, pastor. Vamos ficar perto. Vai ser de frente com o pastor Marcos Elias hoje. Amém. Aí, tá pegando nós dois agora? Vamos ver agora. Chega pra cá, evangelista. Não fiz isso não. Isso. Não fiz isso não. Vamos fazer hoje, né? Tá pegando exclusividade hoje. Olha lá, tá apanhando nós dois lá. Pode chegar você pra cá. Eu tô muito bem na câmera. Olha lá, tá lá nós dois na câmera. Alex já viu ali. Isso daí fez o foco. Meu irmão, por que um papo assim, nós dois, olho no olho, mais sentado? A sua vinda aqui, hoje, que eu sentindo um toque de Deus, é contar mesmo de mudança, de libertação. Você é um jovem para esse tempo.
ali, apesar de ser casado, já ter uma filha, é uma mensagem que Deus te deu para essa geração. Geração que vai para a escola, uma geração que o pessoal diz que está perdido. Vai para a igreja, os jovens estão dando trabalho. É uma geração que vai para o mercado de trabalho, eles vão dizer que é uma geração que está dando trabalho. Então, olho no olho. Você não pensa nada disso, porque você é um resgate de Deus. Porque você é para esse tempo. Porque de onde você veio, você não tem volta mais, nem caminho. A irmã Flávia, na sua vida, e a Angel, é os 2 milagres que Deus te deu. Isso não tem outro milagre. Agora, conta para nós, porque vai ter muita gente nos assistindo agora. Você que está nos assistindo no Facebook, compartilhe. Estamos no Facebook, Speed Farol. Estamos no canal no YouTube, Speed TV. E estamos na própria TV Speed. Felipe Riscado hoje nós mudamos aqui. Pega eu, pega ele. Aqui não, nós vamos lado a lado, um papo olho no olho, porque o que mais um pastor escuta falar, não tem jeito. Para drogado não tem jeito, para bêbado não tem jeito, para rebelde não tem jeito, para gente que desobedece pai e mãe não tem jeito, para tudo não tem jeito. E eu acredito que a presença do Felipe Riscado, a mensagem de Felipe Riscado, é como Deus falou com o apóstolo Paulo, que chamou ele para ser profeta dos gentios. Deus não chamou e nem deu o nome dele de evangelista, como o Felipe da Bíblia é o evangelista puro. Ele é o resgate. Ele é para apanhar mesmo aqueles que estão nos becos, nas favelas, nas drogas, nas prostituições, abandonado, desistido. A frase que ele falou, que tem sido muito falada, os improváveis. Meu irmão, conta essa história de milagre, de transformação e por que você foi chamado para esse ministério árduo e duro de resgate dos improváveis. Exatamente. Pastor, Deus, ele tem me dado uma palavra, primeiramente, que bênção ouvir essas palavras, glória do Senhor. Deus tem me dado uma palavra sobre os improváveis, realmente. Que a minha história, ela vem totalmente de um improvável. Eu era alguém, como eu estava falando, que a sociedade já não dava mais nada. Dentro da minha casa, eu era uma causa perdida. A ponto do meu tio, várias vezes, tentar falar para minha mãe... Eu não conheço a sua história. Eu não conheço a sua história. Mas, ao sentar aqui... hoje a mensagem sua não é para gente certinha, é para gente torta mesmo. É para gente, você não está aqui por. Fala, Felipe, nem pai, nem mãe, ninguém acreditava? Ninguém acreditava em mim. O meu tio chegou a ponto de uma vez na minha casa, da minha mãe, e eles falavam assim, Miriam, nós vamos ter que internar Felipe. E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de oração, e a congregação que eu sou hoje, eu sou filho na igreja do pastor Geraldo Ramos, sou pastoreado por ele, da Congregacional Jesus Vive. E minha mãe saía de Guarulhos, que é uma distância do Joque, e ela fazia culto de libertação toda sexta-feira, porque ela falava, não, o que as pessoas dizem não muda o que Deus me deu. E é exatamente essa frase que ela falava, o meu filho, ele tem nome de profeta, e meu filho vai ser alguém levantado por Deus. E eu fui um jovem, pastor, que eu comecei com crise de identidade. Eu tinha uma crise, por isso que eu comecei falando sobre identidade, e não era nem proposital, mas o Espírito está guiando. Eu tinha uma crise de identidade terrível. E quem vê por fora não parece. Parece a pessoa segura e consciente do que está fazendo. Mas a revelação de Cristo me deu esse acesso, porque eu era uma pessoa com uma crise de identidade. Eu frequentava, tinha um coreto na pracinha do liceu. Olha que interessante, depois tinha falado do coreto do liceu, que eu ia para lá, eu comecei estudando, minha mãe me liberando, e eu comecei estudando na escola agrícola. Aí eu matava a aula para eu ir para essa pracinha, e ficava na pracinha do liceu. Ali, aí tinha um pessoal do rock. Aí depois eu vi que aquela onda ali da galera do preto não fazia minha onda. Aí eu comecei indo pra galera do pagode. Aí eu fui pro João Barcelos Martins, ali fiquei tocando pagode com o pessoal. Aí o pessoal me botou pra cantar Você fez qual curso ali no João Barcelos Martins? Não, no João Barcelos eu não estudei, mas como a FATEC tinha convênio com a Agrícola, aí você poderia ter acesso a uma das escolas. A gente ficava lá. Aí eu fui pro João Barcelos, ficava no João Barcelos ali com o pessoal, mas o pagode também não deu certo. Tentava cantar pagode, axé, até que... A sua esposa Flávia já disse, cantar sou eu, ele prega. Ela já falou que pra cantoria não dá, não. Realmente. E ali, pastor,
o que aconteceu? A gente começou dançando. Teve um grupo, uma onda de dança, e tinha uns professores de dança muito conceituados na cidade, que era o Eduardo Rodrigues, Ronaldo Vasconcelos. A gente tinha um grupo de dança, e a dança nossa era diferente, que eles pagavam bailarinos de fora para vir dançar na cidade. O que eles fizeram? Vamos capacitar esses meninos. E a gente começou tocando no Trianon, a gente começou dançando. Olha, vai pegando essas chaves, de dançando no Trianon, dançando nesses lugares, até que um menino, um amigo nosso, ele foi no Rio. Eu saí, eu me tornei um diretor da FEC, que era a Federação dos Estudantes, Federação dos Mas Estudantes de Campo. sempre para liderança. Sempre na liderança. Eu comecei liderando ali o movimento de dança. Anderson Marques está dizendo, Deus te use cada vez mais, meu irmão. Amém, amém. Anderson Grande abraço pro Marques. Anderson. Amém. Aí, o que aconteceu? Daquele movimento ali, eu parei, saí do movimento de dança, comecei liderando dentro da FEC. Aí o pessoal me chamou de volta, porque no Rio de Janeiro estava estourando o movimento do funk, era os Havaianas, aquela dança do passinho, do vem quicando, estava estourando no Rio de Janeiro, uma febre, uma geração foi alcançada por aquilo. Aí esse rapaz me chama, e ele falou, Felipe, você vai ser o cara, você tem uma dicção boa, você se fala bem, cara, vambora. Eu falei, rapaz, vambora. Vamos pegar essa ideia. Só que eram meninos sonhadores, meninos sem expectativa. Aí você estava com que idade, mais ou menos? Ali eu estava com uns 17, 18 anos. Mesmo com 17, 18 anos, já andava tudo isso daí? Andava tudo. Eu comecei, minha mãe, por mais que ela tentou me segurar, aos 14 eu comecei sendo liberado pela dança, eu comecei dançando, pessoal. E aos 17 foi a grande explosão que veio, que foi o funk Os Tarantinos. Antes de você entrar nesse funk aí, você vai entrar nele. Você que está aqui, eu estou acompanhando pelo Facebook. Você que está no Facebook, compartilha a nossa live, tá bom? Compartilha aí pelo menos com as 10 pessoas, hein? Aqui eu acompanho o compartilhamento. Não deixe de compartilhar a nossa live no Speed Farol. Zena Posati. Minha sogra. Sua sogra, Zena Posati. Dona Zena. Flávia Riscada já botou seu sobrenome, né? Flávia Riscado, né? Dona Zena, minha sogra, faz uma comida de primeira. É a sogra que virou... Baiana. É a baiana? Baiana. Aí por isso você veio a Dona Linha agora, né? Agora eu descobri quem colocou você na linha, né? Que mandaram outra aqui pra você. A Zema Posati, né? Posati mesmo que se fala, Felipe? Isso. Zena Posati. Ela diz, Deus te abençoe, meu genro. Amém, Sucesso. Minha Olha, sogra. olha, sogra. Felipe tem uma marca de Deus. Ele hoje é chamado de evangelista, mas o chamado dele de Flávia é para o ministério pastoral. A senhora sabe que Deus já chamou a irmã Flávia há muito tempo para o ministério. Então agora chegou. Vai ser a primeira da família da senhora a casar com um pastor, viu? Hoje ele é o evangelista, mas ele tem que ser consagrado ao ministério pastoral, e um ministério pastoral para esse tempo, porque ele tem uma linguagem para esse tempo. Depois eu vou chegar no ministério. Agora vamos falar dele no funk, no auge com 17 anos. No auge com 17 anos. Isso, ali foi o nosso auge. Aí a gente via muitos pastores. Antigamente, a geração do pessoal... Eu lembro quando a minha mãe me trouxe ao Trio do Farol. E eu vi Ivete Sangalo cantando no Trio do Farol. Eu olhei e falei, nossa, eu quero estar ali. Eu quero cantar ali, relacionado àquela crise de identidade. Falei, eu quero cantar ali. Mas você dança melhor do que canta? Ou canta também? Antigamente eu cantava, e era funk. Mas cantava bem? Cantava direitinho. Não, direitinho. O grupo chegou a fazer bastante sucesso. A sogra disse amém, glória a Deus. Ela recebeu com o ministério pastoral. Amém, glória a A Deus. esposa sabe cantar, o genro sabe pregar, e o dom tá aí, é Deus quem dá. Aí fala, meu irmão. Amém. Você olhou a Ivete e disse, é isso que eu quero. Olhei pro Tri e falei, é isso que eu quero, pastor. Aí o que aconteceu? Os Tarantinos, ele nos facilitou a tudo isso. Porque os Tarantinos, ele começou ganhando uma proporção, porque a gente conhecia muita gente na cidade. E era um funk light. Eu nunca gostei de funk de apologia. Eu gostava de um funk dançante. O Naldo, MC Naldo, na época, estava estourando com funk pop. Era esse estilo, essa menina Anitta que canta. Então a gente começou fazendo esse funk que vendia para família, casamento, aniversário de 15 anos. A gente tocou uma geração. E nisso que a gente tocou, muitos outros meninos foram despertados a fazer também. A gente começou influenciando outras pessoas. Só que eu não sabia a proporção que a gente estava. E aquilo ali nos deu acesso a várias mesas que, de repente, a gente estava porque as pessoas procuravam a gente, porque sabia que a gente tinha acesso a muitos lugares, entrada nas melhores boates. Só que ali eu fui tocado. E este grupo tinha um nome?
Era os Tarantinos. Os Talentinos. A gente tinha um convênio com o Balanço Geral. Toda vez que o Balanço Geral tocava, o Balanço Geral nos bairros, a gente tocava com eles. E Era você um sucesso. cantava nos Talentinos? Eu cantava. Não dançava, não. Não dançava, não, só cantava. Olha, Depois, se você quiser puxar uma coisa ali, ó, tem você cantando. tem no YouTube aí, você vai ver ali a grande transformação. Eu fiz até um. Qual para ele pesquisar para nós? Bota Qual? ali, Os Tarantinos. Os Tarantinos. OZ Tarantinos. OZ É, Tarantinos. com OZ. Bota OZ Tarantinos. Aí fala, Felipe, dessa fase aí, porque ainda você não se converteu, ainda você está com quantos anos agora? Lá Hoje, nessa... nessa época eu tava com 17, 17. comecei 18, 19, nós fiquei até os 25 anos nos Tarantinos. Só foi se converter... Os 25. E ali foi uma das piores fases da minha vida, porque foi uma das melhores, humanamente falando, aos olhos que todo jovem da idade mundano. Aqui, ó, esse balanço geral aí, ó. Você pode botar isso aí. Esse aí, ó. Tem com o Alexandre Tadeu também, se você quiser botar embaixo do Alexandre Tadeu dançando aí, ó. Sim. Isso aí é. Coloca pra nós, aí nós vamos vê-lo. Qual o nome que você vai falando pra nós, Felipe? Ele vai colocar ele na tela, você vai explicando pra gente. Esse aí, ó. Ele vai te liberar o som, por enquanto nós estamos aparecendo na tela, mas já ele vai cortar por aí e você vai ouvir a grande transformação do genro da irmã Zena Posati, Esse aí foi esposo no da Balanço Flávia Geral. e o pai da Angel. Angel. Riscado. No sentido de Angel, de anjo mesmo? De anjo? Angel foi uma revelação. A gente tava na varanda e de repente veio algo assim, ó, você vai ter uma filha. E o nome veio um nome assim, aí eu falei, amor, veio um nome aqui na minha cabeça, Angel. E logo após, a Flávia também falou que ela estava no serviço e o nome veio para ela. Eu falei, eu já sei, eu vou ter uma filha e o nome dela vai ser Angel. E minha mãe tem 4 netos e eu fui o primeiro a dar uma menina à minha mãe. E eu sempre soube que queria ser pai de menina. Então o Angel veio com um propósito muito específico. Amém, meu irmão. Tá muito é muito curto? curtinho, né? Tem outros aí também. Mas não dá pra ir, é isso? É porque ele é curto, que ele passa rápido, né? Então ele vai colocar um outro aí. Ali, ó. Tem aquele ali, ó, no cantinho ali, ó. Bota lá em cima ali, ó. Lá em cima do boné. Aí, esse aí, ó. Você tá ali? É o de boné ali, ó. É do pagode mesmo, até o chapéu, até o boné já era. O de meião ali, de boné é você? Isso. Não podemos chamar de Santa Flávia mesmo, né? Houve um milagre aí, né? Isso era explosão Você naquela canta, época. Felipe. Segura. Você que tá em casa não pode perder. É Tarantinos, daqui a pouco tem Catucaí. De bobeira. E eu quero saber o Ricardo Martins. Onde é que tá você, Ricardo Martins? Poxa. Essa aí. Você ficou 7 anos aí. Eu fiquei 7 a 8. 7 anos ali. E os Tarantinos foi uma explosão. Porque os Tarantinos, eu trabalhava muito nessa linha pop, né, que a mãe podia ouvir, a filha poderia ouvir, aniversário de 15 anos. Então a gente tocava impiamente falando, era um sucesso. Então ali, só que eu tive um contato ali com as drogas. E foi aonde começou uma das maiores decadências da minha vida. Mas não era casado ainda? Não era casado, eu era um menino de 19 anos, com sucesso na mão, dinheiro no bolso, que todo dia a gente tocava, porque o nosso funk era curto, era tipo assim, 40 minutos. Então dava pra gente fazer 4, 5 shows nas noites. A gente vivia na estrada, ó, Farol, a gente tocava em Farol, depois no Santo Tomé, toquei muito pro Gugu teve aqui esses dias. Depois saía daqui, eu ia pra Gruçaí, e de Gruçaí eu ia lá pra São Fidélis e terminava na noite em Campos, entendeu? Então a gente fazia assim, e todo final de semana era a base, e a gente fazia 15 shows por... O testemunho dele, para mim, é tão forte que eu marquei com ele. No mesmo dia, meu irmão se hospitalizou. E ele disse: estou a caminho do Farol, mas não tem problema não. Marquei na outra semana, ele disse: hoje não tem como eu ir. Marca para sexta também não dá, que eu não estou aí. Hoje ele veio. Quando ele veio, a praia toda está em uma fase só até agora. Meu Deus. Em uma fase só. Mas eu não estou conhecendo com você a história dele. Foi indicação do pastor Laureano Brandão, da igreja ID, aqui de Santo Amaro. A igreja ID tem este nome por causa de um programa de rádio que eu tinha
de 13 anos. Esse programa de rádio era programa ID. Hoje, aqui no programa de TV, resgatamos este nome. Até Marquinhos Carioca disse, resgata o ID, porque ele trabalhou comigo lá do ID. E o Lorian via a programação, então ele colocou o nome da igreja, Igreja ID, até porque em homenagem ao programa que ele assistia à programação. E ele me indicou o Felipe. Eu estou conhecendo a história do Felipe junto contigo. O pastor Lorian só falou assim, olha, do Brasil é internacional. Pergunta a ele, que ele tem muita coisa para falar. Então fala desse pedaço aí agora. De Felipe saindo da fama e, infelizmente, mergulhando nas drogas. Nas drogas. E ali foi uma decadência, porque tudo começou numa desobediência da minha mãe. A minha mãe falou assim para mim, assim, como que é importante a gente honrar e obedecer os pais. Porque minha mãe falou, Felipe, eu tô sentindo, não vai pra praia hoje, meus amigos estavam todos lá. E a gente começa a dizer, pastor, que o cigarro não tem nada a ver. Ah, não, fumo um cigarrinho, não tem nada a ver. Tudo começa assim, com uma aceitação, numa rodinha. Muitos jovens que eu vejo hoje, eles começam por aceitação. Começa fumando cigarrinho, do cigarro ele vai pra maconha. E da maconha você perde o medo, você abre o leque. E onde foi eu comecei com a cigarro, depois fui pra maconha e eu conheci a cocaína, que era a minha droga de estimação, que ali foi a maior decadência na minha vida. Mas, como tá na passagem, né? Quem pecou? Jesus perguntou, né, do pessoal. Assim, ninguém é o pai nem a mãe. Isso aconteceu para que a glória de Deus se revelasse na vida dele. Eu posso ler só aqui, Miriam Cesário colocou. Minha mãe. É por isso que eu cortei você. Miriam Cesária, sua mãe colocou. Deus te abençoe, meu filho. Renove suas forças a cada dia. Mas há tempo para todas as coisas, e o seu tempo hoje é o tempo que Deus sempre teve e tem para você desde o meu ventre. Amém. Oh, glória que a Deus. Palavra bonita, né? Amém. Deixa-me repetir. Deus te abençoe, meu filho, e renove suas forças a cada dia. Mas há tempo para todas as coisas, e o seu tempo hoje é o tempo que Deus sempre teve e tem para você desde o meu ventre. Amém. Palavras Amém. Poderosas, né? Minha mãe é responsável, através de orações. Ela sempre acreditou que Deus tinha plano na sua vida. Sempre E acreditou. ela já era cristã nessa época? Deus deu um sacode na minha casa. Eu venho de uma base evangélica. A minha avó, o meu avô foi fundador da Igreja Batista do Parque Prazer. Olha, pastor, onde é o pastor João, do pastor Cris? Isso. Antes do pastor João ainda? Isso, meu avô evangelizava as crianças com bala na rua. Meu avô, ele contava... Mas ele era membro do pastor João Batista? Isso, ele foi o fundador de várias igrejas batista. Ele ganhou uma placa agora, a nossa família ganhou uma placa, meu avô já falecido. Ele ganhou a nossa família foi homenageada, que ele foi um dos fundador da igreja, né? Aí estavam honrando lá os fundadores, e ele foi. E meu avô, ele implantou muito. Eu fiquei muito honrado, porque no meu processo de conversão lá na frente, tem esse processo das drogas, que a gente vai falar agora, mas depois no processo da frente, quando Deus me levanta na minha família. E meu tio, ele diz pra mim assim, Felipe... Não, vamos voltar. Não, Alex... Manda só um recado para minha esposa, dizendo, olha, segura o Davi aí, que o pastor vai passar de 11h20 aqui. Manda para ela, para mim, Alex, pelo seu, o pastor Gisele, segura o menino aí, o pastor pediu, que o pastor vai demorar aqui. Que Deus, Anderson Marques, quem Deus chama, capacita. Homem de Deus, pastor escolhido por Deus. Glória a Deus, grande abraço, amigo. Fala pode falar, você ia falar dele? Das drogas. Essa entrada sua nas drogas e até o sacode. Isso, aí foi uma desobediência à minha mãe, fui passar o final de semana, tinha um rapaz ali que ele me apresentou a maconha, e dali foi o meu leque. E nos Tarantinos, era muita facilidade na noite, era muitos contatos que a gente tinha, então eu trocava literalmente a noite pelo dia. E minha vida era toda na noite, minha vida começava na noite. Eu tinha todas as músicas nossas era a realidade da noite, era a realidade de boate, de loucuras. Então a gente ganhava muitas coisas ali, e as pessoas vinham, ofereciam pra gente pra tentar, e eu por me sentir aceito, eu ia entrando mais. De repente eu tava no meio da mídia, da campista, os amigos colunistas, eu tava na casa deles, eu não vou falar nome, eu tava na casa deles, de repente, entendeu? Não era alguém de tanto recurso, mas sempre vivendo no meio de gente de recurso. De recurso, é isso que eu tô, exatamente isso, pastor, como você conseguiu ler.
A gente, jovens, sabe o que eu queria naquela época? Eu queria era ser conhecido, coisa, e entrar de graça nas boates e beijar as meninas. Era uma coisa que a gente queria. Mas, de repente, a coisa estava séria. Pessoas estavam ganhando dinheiro com o nosso trabalho. E a gente não... E só que eu não tinha noção para isso. Eu não queria saber disso. O dinheiro que entrava para mim era só para mim comprar as coisas para mim mesmo. Porque roupa a gente tinha permuta. A gente fazia permuta. Todo mundo queria patrocinar a gente, porque o grupo era muito bom. Então, todo mundo queria patrocinar a gente. A gente fazia... Aí teve aquele trio do Farol que eu olhei. Aí tinha um amigo, não sei se vocês lembram, o Jack Fiais, era um cantor de axé da cidade. E o Jack veio fazer o trio no Farol e era um dos melhores trios na época. E o Jack fez o convite pra gente fazendo o trio. Então eu consegui realizar aquele sonho do menino. Aí eu de repente me deparei lá naquele trio elétrico cantando para aquela multidão no Farol. Eu falei, meu Deus, é assim. Você já cantou também no trio elétrico na praia? Cantei no Farol, cantei com o Jack, cantei com o Igor Ferraz, que hoje já não é mais vivo, já não está mais entre nós. E a gente fez uns 3, 4 verões aqui no Farol. Um foi o carnaval, que a praia tava totalmente... Porque quando falava em funk, referência era os talentinhos na cidade. As melhores boates a gente cantava na cidade. Mas só que nisso, pastor, algo que eu não entendia. Eu tava cheio de muita gente, mas ao mesmo tempo vazio. Eu chegava em casa, vazio. Aí teve um tempo que um rapaz, a ponto do empresário dos Trapalhões, que era na época Geraldo Celes, ele gostou do grupo nosso, que o funk estava muito em alta. A Furacão 2000. Ele pegou, levou a gente a Furacão 2000. Ali a gente ia estourar. Eu cheguei dentro do estúdio da Furacão, gravei. Só que tinha um rapaz que, como eu te disse, eu ficava muito louco, muito doido nas noites. Antes de cantar, olha só que loucura, por eu ter uma base evangélica, eu acordava, chegava virado, minhas tias fazendo culto, orando na sala, e eu não entendia aquilo, e eu chorava, mas eu chegando drogado, e elas fazendo culto, e eu não entendia muito bem, mas antes de eu cantar, muito drogado, eu ainda assim fazia uma oração. Rapaz, eu lembro disso, cara. Eu lembro desses momentos que a gente orava ali e eu falava para as pessoas me chamavam assim, Lipinha muito acelerado. Porque eu lembrava ontem com minha esposa, eu falei, cara, eu não queria o fim da noite. Pro fim da noite, eu não queria. E tinha uma música de um cantor muito conhecido assim, podia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Esse era meu lema, o mundo inteiro vai acordar e a gente vai dormir. Essa era a minha realidade de vida. Então, eu falava com o Flávio ontem, falei, Flávio, eu era muito acelerado, eu não tinha fim, eu não queria que a noite acabasse. E as pessoas falavam, o Felipe é muito acelerado, Mas eu sempre dizia, falava assim, eu não sabia o que era, mas eu dizia sempre assim, um dia, cara, no meio das drogadições, a gente ia pro hotel com as meninas, aí a gente, droga, bebida, cigarro, piscina, cheio de gente, e aí eu parava do nada, eu falava assim, gente, vocês acreditam que Jesus pode tirar a gente dessa vida? E eles começavam, rapaz, Felipe tá doido, rapaz, tira a droga dele, mas eu não entendi o que era, mas hoje eu sei que eram as orações da minha mãe, era o Espírito Santo já me tocando ali naquelas mesas, e eles falavam, e eu começava a profetizar isso, falei, cara, Jesus vai me libertar dessa vida, vai libertar a gente, cara. E os caras, rapaz, você tá doido, rapaz. Seu nome tem riscado, é do risco, rapaz. Você nasceu pra isso. Você tá louco, cara. Você tá maluco, rapaz. Deus vai libertar a gente. Rapaz, Felipe, que nada. Nem meus amigos acreditavam nisso. E não tinha nenhum pastor na família? Não tinha. A gente tinha as orações da nossa família. Aí o que acontece? Eu tinha esse contato com o cristianismo, com Cristo, através das minhas tias. E quando foi o momento, Anderson Marques, grande abraço, meu irmão e amigo, você é uma benção. Quando foi o momento que você descobriu que a partir desse momento, nunca mais eu usei? Ali foi o sacode de Deus. Foi um processo muito difícil, mas foi quando minha mãe me deu um CD de Thales Roberto. Você lembra que Thales foi uma explosão? Foi. Thales, minha mãe me deu um CD de Thales. E eu lembro, pastor, que quando eu chegava em casa, em meio a essas crises existenciais, teve uma noite que tinha uma garrafa de uísque na minha casa,
porque eu saí, esse rapaz pegou o nome nosso, roubou o nosso nome Tarantino, então eu tive uma ideia de criar os Tarantas, e foi ali que eu... Os Tarantas, foi você que deu o nome? Isso, era Tarantino. Aí o rapaz roubou o nosso nome. E todo mundo chamava a gente Taranta. Aí eu falei, cara, vamos criar um nome Taranta. O William, que era um dançarino, teve essa ideia. E nós ficamos. Ali eu comecei a ser tudo no grupo, entendeu? Eu comecei a investir, eu peguei a frente e começou a entrar muito, muito dinheiro. R$2.000 para fazer um show numa noite. Foi um dia que eu peguei R$2.000 na minha casa. Eu botei na mesa assim, eu tava com um apartamento, eu aluguei um apartamento, eu parei de viver com minha família, porque eu falei, cara, minha mãe não pode me ver eu me destruindo. Minha mãe, minha mãe não pode me ver. E eu tava com aquela grana toda, R$2.000 atrás, tempo atrás, tô falando 7 anos, era muito dinheiro. Eu tava na mesa assim, garrafa de uísque, bebida, e eu falei assim, jovem, 23 anos, eu falei, tem tudo, mas eu não tenho nada. Tô vazio, tô deprimido. Aí eu coloquei um CD de Thales, dizendo assim, me lava, me molha, me ensina, eu não quero mais viver. E eu tive ali uma experiência. Eu peguei uma moto que eu tinha, eu fui pro monte, pastor. Eu acreditei na Flávia, que ela disse que você prega e ela canta. Mas eu já vi que os dois cantam, né? Eu já vi o Flávio, ele canta. A não ser se ela canta muito, né? A não ser que ela canta muito. Não, esse dom tá com o Flávio. Canta muito? Canta mais que o seu mesmo? Canta. Não, porque eu já vi que você canta, né? Não é bobo não, Flávio. Canta e canta bem. Pastor. Canta e canta bem. Aí você ouvindo essa música Me Lava, que Thales fez... ele estava drogado, Isso. Ele conta, no banheiro, tomando banho, pedindo a Deus para lavar a sujeira dele. Sim, e eu não sabia, eu não conhecia a história de Thales. Eu ganhei esse CD, que Thales foi uma onda evangelística, Thales tocou uma geração. Foi. Então ali Deus tocou, eu me através daquela canção, o Espírito Santo, peguei minha moto e fui pro monte. Chegando no monte, tinham 3 mulheres orando. E eu falei assim, irmãs, você pode fazer uma oração, mas pastor, eu cheguei daquele jeito, com o boné, eu usava um cordãozão. Elas falaram assim, podemos orar por você, mas primeiro tira esse boné, tira esse cordão, porque essa não é a sua identidade. Olha. E aquele dia eu fui falando assim, Deus, se o Senhor é o Deus que fala com minha tia, porque você ouvia falar, as pessoas falam assim, Deus fala comigo hoje. Eu falei, Deus, o Senhor é o Deus da minha tia, o Senhor é o Deus da minha mãe, o Senhor vai falar comigo também. Então ali, quando eu cheguei no monte, ela falou assim, Deus tem uma obra na sua vida. E Deus, se você não se posicionar, ele vai permitir que o diabo te toque. Só não permitiu ainda, porque me mostra uma mulher de joelho. Na hora que ela falou da mulher de joelho, pastor, eu lembrei da minha mãe. Eu saí dali chorando, mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus é como uma semente, né? Se ela não encontrar um lugar fértil, o diabo vem e rouba. E aquela semente foi roubada da minha vida. Eu saí, chorei, e é isso que acontece com muita gente dentro da igreja. Eu falo para os jovens, prestem atenção no que está sendo ministrado. Um tal de levantar para ir no banheiro, pastor, na hora da palavra, uma falta de reverência. E é tudo que o diabo tem feito nas igrejas hoje, é distração. Não, e você não admite isso porque você veio do mundão. Para você é o seguinte, ou se converte ou não se converte. Porque quem veio do mundão, a Bíblia diz, quem mais me amou. Jesus chegou na casa de Simeão, ele nem fez nada, e ela lavou os pés dele, e ele disse assim, se o senhor soubesse que essa mulher... Maria Madalena, ela é pecadora. Jesus disse assim para ele, olha, um devia 50, o outro devia 500. Os dois foram perdoados. Qual dos dois está mais grato? A quem devia mais, então. Ela faz essas coisas para você, extravagante para mim, porque ela sente que eu a perdoei mais. Então também ela me ama mais. Quem é muito amado, muito perdoado. É isso aí. Exatamente. Aí você não admite sair na hora da palavra. Você não sabe de onde ouvir, você não dá valor a isso daí. É muito importante para você. E, pastor, são códigos que mudam a vida. A palavra de Deus transforma. Hoje a gente fala, quando a gente libera uma palavra, essa revelação, Deus tem falado muito comigo sobre isso, porque quando Pedro teve a revelação, ele falou assim, Pedro, eu vou te dar a chave, que você ligar na terra, será ligado no céu. A gente não tem noção do que a igreja carrega, né? A gente carrega sobre a unção da gente liberar palavras de vida. Quantas pessoas que a gente alcança. Hoje, esse programa do Senhor, eu tenho falado muito sobre isso, sobre a igreja, ela se posicionar em vários aspectos sociais, que a gente criou uma mentalidade que ser homem, mulher de Deus, é só estar com o microfone na mão, mas não você aí é um homem de Deus que Deus tem usado aqui no meio da comunicação, um escritor
de excelência, que a gente precisa de artista. A gente está vendo no meio cultural as ideias marxistas que têm tentado se implantar. Então a gente precisa de educadores, de médicos na área da educação, de jogador de futebol. Imagina, eu já falei isso para um jovem, eu falei, cara, imagina você ser um jogador de futebol na Copa do Mundo, cara. Foi no Pacto Radical, estava ministrando no culto radical. Você já fez também Impacto Radical? Fiz. Muitos têm que fazer, não tem? Muito forte. A juventude tem que fazer um Impacto Radical. O Impacto Radical pode procurar o Decisão Radical, pode fazer, que é muito bom. Pastor, e ali, no meio do culto, eu falei, imagina, cara, você ser um jogador e você faz um gol. Aí quando a TV vir, você, para te entrevistar, a Rede Globo, todo mundo, os meios de comunicação, você fala, cara, eu estava em um culto e recebi uma palavra que eu ia ser um jogador de futebol e eu tô aqui hoje, glória a essa palavra, glorificando o nome de Deus. Então a gente pode tocar, se manifestar Jesus em vários aspectos sociais. Então hoje você aqui tem sido instrumento de Deus pra gente nessa geração. Aí fala do monte para cá. Do monte. A sua identidade ali mudou? Ainda teve alguns processos? Como é que foi dessa oração com essas irmãs do monte, o seu retorno para casa? Eu ainda continuei no processo. Mas eu tinha uma palavra. E a palavra de Deus diz que Deus não ama para que mina e filho não se arrependa. Agora tem uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Fui fazer um show, uma amiga minha me liga, fiquei em carreira solo com os meninos, a gente entrou em conflito. Aí eu falei, vou ficar em carreira solo. E a minha amiga me ligou, ela falou, essa carreira sua, solo sua. Eu comecei recebendo muitas profecias do que iria acontecer. Já é plano do Senhor na sua vida. E Deus tá te livrando, tá te tirando do meio do pessoal. E eu fiquei na carreira solo e eu sofri um acidente de moto. Eu afundei o meu rosto. Eu tinha 3 shows pra fazer. No último eu tava tão drogado, tão alucinado, que eu não aguentei fazer o show. Então eu peguei a moto, quando eu tô saindo, um cachorro entrou na frente, eu quase morri. Quando eu levantei, o Senhor falou assim, rapaz, foi Deus que te livrou. Eu lembrei da palavra. Eu falei, foi Deus. Eu fui pro hospital. E o pessoal da capelania, glória a Deus pelo pessoal, eles passaram para fazer pedido de oração. Eu falei, não, eu não quero oração. Aí o rapaz olhou assim, eu falei, eu quero aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus. Começou um processo na minha vida. Deus começou tirando tudo que não agrada, ele arranca ou não arranca? Tudo. O apartamento que eu tinha, eu lembro que eu falei, cheguei pro meu pai, eu tava ganhando muita grana. E eu fiz tatuagem. Meu pai, ele não gostava. Aí eu cheguei com um plástico, né, em casa, e meu pai falou assim, filho, você fez tatuagem? Eu falei, pai, eu não preciso de você pra nada. Aquele dia eu tava ganhando muita grana, mas quando eu perdi tudo, eu lembro que eu fui bater na casa do meu pai. Meu pai, ele me deu o melhor quarto da sala da casa. Meu pai, ele falou, Felipe, nós vamos ficar com você, nós vamos cuidar de você. Meu pai, e eu não esperava, porque eu tinha essa frase na minha cabeça, que eu falei com meu pai, que eu não precisava dele pra nada. E essa frase ficou na minha cabeça. E eu tive que vencer ali o orgulho, porque eu não tinha pra onde ir, pastor. Eu tinha perdido tudo. Tinha perdido tudo. E Deus tirou tudo da minha vida. Deus tirou tudo. Deus fez uma limpeza. Deus, ele fez uma limpeza completa na minha vida. Deus tirou amigos que eu achava que eram amigos. Rapaz, pessoas que me ligavam, patrocínio, eu ligava, que eu fiquei sozinho. Só tinha o Espírito Santo. Foi o meu melhor amigo, pai. Eu lembro disso nas salas da minha casa. Eu escutava louvor. E eu escutava essas músicas de Thales que me ajudavam muito, mesmo sem entender. Você que está nos assistindo pelo Facebook, estou com o evangelista Felipe Riscado. Ele está contando sua experiência de vida, seu testemunho, de todo o processo onde ele passou. Está acompanhado da sua esposa, a irmã Flávia, que você vai conhecer já já. Ela vai dar uma palhinha os dois juntos. Nós vamos ver os dois na capela como fica. Tudo aqui no programa aqui é de Deus, né? Então a sua filhinha, a Angel, está aqui junto conosco também. Deus agora deu coisa para ficar, né? Enquanto ele estava sem Deus, ele teve coisas temporárias. Com Deus, Deus agora deu coisa permanente. Compartilha a live, você que está aí no Face. Essa palavra de Felipe será muito importante, não só para o filho perdido, mas para os pais também. Porque mesmo ele dizendo para o pai dele, eu não preciso do Senhor para nada, o pai ainda deu o melhor quarto, né? A melhor repartição da casa. Dá uma ideia também do pai do filho. Pode ajudar. E depois eu fui entendendo, lendo a Bíblia, e eu fui entendendo
as histórias. Falei, olha, eu me identificava com esse filho pródigo. E eu lembro que meu pai me recebeu, minha mãe. E eu sempre fui muito desgarrado da minha família. E começou um processo ali da minha mãe passar minhas roupas para ir pro culto. E eu fiquei na casa batista, casa do pai do pastor Oséias. Oséias. A gente vai estar aqui conosco amanhã o pastor Messias. Pastor Messi. Messi, né? Pastor Messi vai estar com a gente aqui amanhã. Oh, meu falando Deus. sobre os jovens e tudo, Rapaz, nossa é um juventude. grande homem de Deus. E nós fizemos trabalho, comecei um processo. Quando você chega na casa do pai, já estava lá, pastor Messi? O Messi já estava. Cuidando dos jovens também? Não, o Messi ainda não era líder de jovem. Não era. Mas já era pastor. Já era pastor. Aí e quem era líder lá, eu fiquei na casa do pai 5 anos. A minha experiência na casa do pai foi uma das melhores. Pastor Douglas passou por lá também. Pastor Douglas, Douglas. Antes de ir para Jardim do Sonho, já essa Central dos produção. Sonhos. Pastor Douglas foi meu pastor de jovens lá. Olha, na casa do Foi a pai. primeira pessoa a acreditar em mim e me dar. Antes disso foi o pastor Eliabe Correia. Pastor Eliabe, ele me botou. As pessoas, pastor, quando eu vim. Pastor Leab, aquela que foi do pastor Elias, que canta? Isso. É o Fidelidade? Isso. O pastor Eliabe. Já esteve conosco. Obrigado, meu irmão. Esse aqui é o. Aí, ó, o galardão aí. Obrigado, Hermilson, casado com a Cíntia. Amém. Que Deus Homem possa de abençoar Deus. o casal. Os Homem de dois estão pescando. Tem gente que quer gastar a saúde para depois ir pescar. Os dois não, os dois já Olha pescam, né? que- Tem gente que diz, eu vou enriquecer primeiro, que um dia eu quero pescar. E já está vivendo uma vida que outros acham que precisa ganhar muito para ter. Meu Esse Deus. está tendo uma vida saudável, né? Que Deus abençoe, meu amigo. Hermilson e Hermilson. e Cíntia. Amém. Grande abraço. Homem de Deus. Aí fala, meu irmão. Aí O pastor Douglas, então, foi o Douglas. seu líder de jovens. foi meu líder de jovem, colocou lá a gente. E o processo da casa do pai, quando eu cheguei, eu já recebi uma palavra lá de um pregador. E eu não entendi muita coisa. E o pastor Oséias começou a cuidar da gente. Ele tinha um grupo de oração que ele fazia nas madrugadas e a gente buscava muito. Muito a presença de Deus. A gente viveu um tempo lá que a gente vivia trancado, era uma semana dentro da E igreja. parece que o ministério do pastor Oséias é só curar e enviar. E só líderes. Os líderes o procuram, ele trata e envia. Não é uma coisa Ele tem uma impressionante? unção, pastor Oséias, Tem. ele De acredita. cura mesmo, de cura. Ele acredita nos que estão. Eu te digo, você que está quebrado hoje, sem expectativa, procura o pastor Oséias. É. Porque o pastor Oséias, Deus deu uma graça a ele nessa área, que ele me pegou. Sai de lá pronto para liderar. Isso, exatamente, ele me pegou, capacitou as escolas que tinha na casa do pai. Eram escolas que vinham ministros de fora e a gente vivia um tempo ali de um avivamento mesmo que a gente vivia, pastor, orando. Agora aquele menino que estava coisa, eu lembro que um dos retiros Deus me fez, que eu fui tocado pelo Espírito Santo, pedir perdão a todas as meninas que eu fiquei. E eu comecei aqui doido, mandando mensagem, pedindo perdão, porque eu falei, cara, eu abusei de vocês, com aquela mentalidade que eu não tinha, eu quero pedir perdão, fui pedindo. Eu fiz um voto com o Senhor. Eu era um menino que vivia na prostituição da vida, ficava com várias mulheres, tendo relação com várias pessoas, e eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, eu quero uma esposa, eu quero uma menina que o Senhor vai me entregar. Eu fiquei 3 anos sem ninguém, e as meninas pareciam, não, Deus falou comigo. Eu falei, irmã, Deus falou com você, mas comigo não, e eu tô com Deus. E eu lembro de grandes Estava irmãos. vivendo o seu processo de Meu, limpeza e de cura, né? limpeza, e foi um processo, altos e baixos, e até que o pastor às vezes me pegou mesmo, e ele acreditou em mim, entendeu? E eu comecei a liderar células, eu comecei liderando os jovens lá, junto com o pastor Messias. Aí nós ficamos, comecei um trabalho. Deus começou me usando aonde, pastor? Deus começou a me usar na minha casa, com a minha família, porque vendeu o terreno, aqueles cultos que tinham agora já não mais existia, por causa da venda do terreno. Os irmãos todos, foi cada um para um lado, e aquele menino improvável que o tio queria internar na clínica, agora Deus me levantou para fazer um culto. Eu falei para minha família que eles viam a transformação de Deus na minha vida, e eles começaram, tia, vamos fazer um culto na sua casa. E Deus começou usando ali na minha família, falando de Deus para minha família, a ponto de uma tia minha que estava 20 anos longe do evangelho se reconciliou com Jesus em um dos cultos, e ela morreu nos meus braços. E eu perguntei, tia, a senhora tem a convite de sua salvação? Ela falou, meu filho, antes
desde aquele dia que eu aceitei Jesus, eu nunca mais botei bebida na minha boca. E minha tia morreu, Flávia tá aqui, ela morreu nos meus braços, eu levando ela pro médico. Antes de você falar do seu casamento com a irmã Flávia, essa mudança de vida sua, de agora um homem chefe de família, manda um abraço para Luciana do Amaral, a minha irmã, que está te assistindo lá em Vila Manhães. Meu Deus, grande abraço, Luciana. Você teve já em Cambaíba, junto com o pastor, ou só aquele segurança dele? Eu chamo aquele grandão que vendia gás como segurança Daniel, dele. Meu Daniel, amigo. Nunca teve na usina Cambaíba com Usina o Cambaíba, vereador Marcos Elias? Eu não Elias? tô lembrado se eu já fui lá, eu acho que não, ainda não. Um cadeirante, Carlos Henrique, tinha Lecida terceira idade, Jamil. Agora eu não tô lembrado. Quem deu, eu não conhecia o Marcos Elias como você. Sim. Estamos nos conhecendo agora nesse verão. O Marcos Elias foi quem deu, o vereador, a cadeira de roda para o Carlos Henrique. Amém. Ele deu, não sabia, e já vai mandar um ônibus para trazer o pessoal de Cambaíba na segunda, no último Sim, tenda. o pessoal, sim. Aí eu pedi ele para não botar ainda terceira idade, não, que é só acima de 60 anos. Para o vereador, tem que botar outro ônibus, que ele tem um ônibus para ele consertar aquele ônibus velho dele caído. Obrigado, meu irmão. Colocar um outro ônibus para buscar, não só Vila Manhães, mas o meu pessoal lá, Luciano, pessoal lá em Vila Manhães, minha cunhada, o pessoal lá da Penha, e fazer um arrastão, trazendo Cambaíba, Mergulhão e Penha. Cambaíba, Mergulhão, Vila Manhães e Penha. Trazer um monte cheio de lá pra cá. Meu Deus. Vamos, só depende dele agora. E as tendas tá benção, né, pastor? Puxa vida. Carlos Sérgio Silva, lembrando sempre que sem mim nada podeis fazer. Glória amém. A Deus. Amém. Ele falando fazendo o poder de, conhece ele? Carlos Silva. Carlos Silva. Deixa eu botar aqui a imagem dele. O evangelista Carlos. Evangelista grande amigo de caminhada. Mas não é do Carvão não, né? Não, esse aqui é o evangelista da nossa igreja, um homem de Deus, um homem que está sempre na caminhada com a gente. Nós estamos fazendo um trabalho aqui na Alto da Areia, todo domingo ali. Minha irmã botou aqui assim, é forte. Seu testemunho é forte. É tão forte que estamos fazendo a transmissão de uma fase só. É tão forte que já marquei com ele 2 vezes e ele não chegou. Mas agora, minha irmã até botou, Luciano, compartilha a live aí. Gente, estamos sendo transmitidos aqui em 3 canais simultaneamente. Primeiro pela Speed TV. Você ainda não tem o aplicativo, o app da Speed TV? Abaixe no seu Play Store, Speed TV, login sem Speed TV. E também estamos em rede de streaming. Nós estamos em Play Video no canal do YouTube, que é Speed TV. Você bota Speed com S maiúsculo e o T maiúsculo, Speed TV. Estamos também na fanpage no Facebook. Coloca lá na página lá, Speed Farol, transmitido simultaneamente na TV, no YouTube e no Facebook. Felipe Riscado, breve pastor Felipe Riscado, teria a honra de chamar irmã Miriam Cesário. Tenho certeza que o filho da senhora ainda nós o veremos como um ministro, irmã Flávia, com ele cuidando das ovelhas do Senhor, né? E com ele não tem isso não, ou a ovelha vai ou não vai. Com ele, ou a ovelha vai ou ele empurra. Porque onde ele caiu é onde que Deus vai usá-lo para curar. Agora o casamento com a irmã Flávia e o fruto aí, a Angel, conta para nós. Isso. Essa mudança do Felipe mundano, porque essa parte não é boa, o esposo não gosta que a gente conta. Sim. Para o Felipe agora, mudando de vida, virando chefe de família, um homem responsável. Isso. Aí, quando Deus me toca, e eu comecei nesse processo, Deus me usou na minha casa, comecei um culto na minha família, que eu falei da minha tia, comecei na rua da minha casa fazendo um culto, onde dava 60 pessoas, pastor, na rua da minha casa. Depois foi um culto que eu comecei fazendo chamado Rua. Eu comecei depois da rua da minha casa, eu fui para as esquinas. E a gente fazia um projeto chamado Rua, que era Reino Unificado por Amor. E eu tentava trazer a unidade para as igrejas. Porque eu via no mundo o grupo de pagode com funk, sertanejo. Eu falei, poxa, mas se no mundo é assim, por que a gente não pode fazer? Eu tinha um trabalho chamado Vibe dos Tarantos, que eu botava todo... Deixa eu aproveitar, porque agora nós estamos com 83 ao vivo, nos assistindo simultaneamente no Facebook. Gente, se você compartilhar, mais gente precisa ouvir essa mensagem. Vai lá na página do Facebook, Speed Farol. Ao vivo agora, nós estamos com 84. Se cada um compartilhar, teremos 84 compartilhamentos. Então você que está aí na página no Facebook, Speed Farol, compartilha, porque ao vivo agora já chegamos a 84 ao vivo, mas queremos passar de 100 ao vivo aqui. Amém. Vai, Felipe, conta esse pedaço aí agora. E aí, Deus começou a me levantar ali, mas eu era um menino que só tinha
uma vontade de falar de Jesus para as pessoas. E eu queria que, tipo assim, agregar pessoas. Falei, vamos juntar as igrejas, vamos fazer. Aí comecei esse trabalho, Reino Edificado por Amor. Mas eu era um jovem, muito experiente, e o pastor tentava ainda dar direção, e eu falava, não, pastor, aquele impito meu, aquele jeito meu, não, pastor, tem que ser assim. Cheguei para fazer. Cheguei, mas eu não entendia dos processos. Acabei passando por um processo muito difícil também por causa disso, e depois Deus disciplinou meu coração, ensinou meu coração a entender o tempo dele. Fiquei passei um tempo muito difícil, e um dos processos conheci minha esposa no monte. Ela já era de qual igreja? Ela era da discípulo de Jesus, pastor Alex Maciel. Conheço muito psicólogo. Isso. Ali no Joque, perto do Joque ali, né? Ou no Joque. Atrás o Super Bom, não era a Isso. igreja dele? E de fazer discípulo? Exatamente. De fazer discípulo. Tá lá até hoje. Ele gosta muito de viajar, então. Gosta muito, missionário. Você já chegou a sair fora do país, não, né? Não, ainda não. Ainda não, mas pensa, né? Ainda não. Aí, ela era do pastor Alex. Pastor Alex. Estudou um pouquinho antes comigo no seminário. É alguém muito intelectual, inteligentíssimo e simples, com violão. Gente simples, homem de Deus. Casou há pouco tempo. Acho que é a Gabi. Que é a esposa ela dele. era dessa Alex aí. Era da pastor Alex. Com o pastor do Alex, o que ela foi fazer lá no monte que encontrou um pentecostal lá? Conta isso daí. Ela estava com um grupo de amigos, olha que interessante. Ela estava com os amigos e eu fui ajudar um amigo também que estava passando por um momento. Falei, rapaz, vamos no monte, vamos orar, vamos lá, porque Deus pode mudar esse quadro da sua vida. Nessa sexta, eu olhei para Flávia, vi um grupo cantando, falei assim, gente, tem algo ali, eu preciso ir ali. Eu fui atraído por algo. E quando chegou ali, Flávia cantando, e ela falou, eu te conheço de algum lugar. O meu amigo conectou o pessoal a um grupo de WhatsApp, que a gente ficou buscando. Então a gente ficou às quartas-feiras. Acabou que eu comecei olhando para ela, vendo a mulher de Deus que era ela. E Deus não une pessoas, Deus une um propósito. Aí a gente começava a conversar, sempre ficava no telefone, conversando muito, falava de Jesus, falando de Jesus. Falei, não, que o meu propósito... Até que um dia, essa foi a chave. O meu amigo foi na minha casa, aí ele falou assim, olha, pessoal, a gente se reunia, era 8 horas. Aí o amigo buscava todo mundo para ir de carro. A Flávia estava sendo serviço. Aí eu não tinha lugar para ela ficar, tipo assim, era 20 minutos. Aí eu falei, mami, pode ficar aí rapidinho na sua casa? Falei, rapaz, vou falar com meus pais aqui, tava na casa dos meus pais ainda, deixei ela ficar lá. E a gente na mesa, tomando café, eu falei, olha, eu tava indo pro sertão, porque eu tinha uma viagem missionária, eu falei, eu tô indo pro sertão. E ela falou, eu tô vindo do sertão. Quando ela falou, eu tô vindo do sertão, diante de Deus, meus olhos parece que se abriram para ela. Eu falei, rapaz, acho que tem algo aí de Deus. Aí a gente começou ali conversando e falando de Jesus, e meus amigos também, todo mundo interessado por ela, porque, rapaz, levita, mulher de Deus. Eu falei, gente, vou falar com vocês não, hein, mas eu sinto que Deus está preparando algo aí. Marcamos o grupo, todo mundo ir pro cinema. Ninguém foi, só ficou eu e Flávio. Aí você ainda tá na casa do pai? Na casa do pai. Marcamos pro cinema, quando foi pro cinema, só ficou eu. Eu falei, Varô, só ficou nós dois. E Flávio fez algo pro jovem que estava assistindo hoje, que foi a chave que virou na minha vida. Quando chegou no cinema, Flávio, eu falei assim, Flávio, aí eu falei pra ela, abri meu coração, falei, tá rolando sentimento, tô gostando de você, e aí? Aí ela ficou um minuto quieta, eu falei, meu Deus, estraguei a amizade, estraguei tudo, que é isso? Aí ela foi e falou assim, eu também. Olha, na hora que ela falou eu também, eu falei, então eu vou te beijar, porque eu nunca tinha tido um relacionamento, assim, da presença de Deus. Ela foi e falou assim, não, primeiro a gente tem que orar, falar com os nossos líderes, vamos ver o que eles acham. Meu Deus, falei, meu Deus do céu. Olha, aí aquilo ali, falei, olha, pode passar o tempo que for, mas você vai ser a mulher que eu vou casar, vai ser a mulher que eu quero na minha vida. Aí cheguei em casa e fiz algo que eu nunca fiz. Olha o princípio da honra. Eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu conheci a Flávia, aí minha mãe, já sei que você vai falar. Minha mãe, é ela, mas ainda não é o tempo. E ficamos 3 meses orando, e quando eu cheguei no sertão, lá no sertão... Aí você foi mesmo? Fui pro sertão. Pra fazer impacto? Eu fui fazer missão lá, a gente fez uma semana de missões lá, com o Avanço Missionário, e eu fiquei lá, foram 2 semanas, aí lá no devocional o Espírito Santo falou comigo, que era Flávia, e eu recebi um convite para ir para Brasília.
E eu tinha uma palavra, ou eu voltava para a cidade, ou eu ia. Eu falei, não. Aí o pastor Júnior Maciel, que trabalha lá, aquele barbudinho na cama, ele tava junto comigo e falou, cara, volta, seu lugar é lá, Deus tem algo lá. E lá no sertão eu recebi uma palavra. E eu voltei para Campos, casei com Flávia. A gente logo começou o processo do nosso casamento. Passei por um momento muito difícil, porque eu saí da casa do pai em um período e achando que já estava pronto, preparado para muitas coisas, e ainda não era o tempo. E Flávia passou um momento muito difícil comigo, e nós voltamos para a casa do pai, onde eu retornei. Eu escutei uma frase para você que está distante da casa do Senhor. Eu escutei uma frase que fez total diferença na minha vida, que foi assim: Deus, ele foi atrás da ovelha perdida, mas ele não foi atrás do filho pródigo, porque a ovelha estava perdida, mas o filho pródigo sabia o caminho de volta. Quero agradecer você que compartilhou a nossa live. E passamos de 84, agora estamos com 126 ao vivo conosco aqui pela fanpage da Speed Farol no Facebook. Eu estou entrevistando o nosso evangelista Felipe Riscado, que tem feito a programação Meu Farol é Jesus, com o vereador Marcos Elias Escáfuga da Silva. Ele é casado com a nossa irmã Flávia, ele é pai da Angel, ele é filho da irmã Miriam, não posso nem esquecer o nome da sogra, Dona Zenei. Zenei, o sobrenome. Flávia, Zenei o quê, Flávia? Ah, não acredito, agora perdeu o ponto. Não acredito, eu não acredito. Eu não acredito. Zenei dos Santos. Dos Santos, mas ela botou outro nome no Facebook, vou achar o nome da sogra. Como? Posati, agora sim, Posati. Rodrigo Serafim, parabéns pelo programa. Rodrigo Serafim é um grandão, né, altão. Rodrigo Serafim, compartilha aí. O Serafim, ele é altão, né? Estamos aqui com 129 ao vivo pela fanpage Speed Farol. O casal está aqui junto conosco. Flávio, dá para tirar as Flávio, dá capela para nós aqui, uma música, só os dois na voz, Flávio, cantando os dois juntos? Vai vir. Dá pra tirar? Dá. Então nós vamos ver vocês dois cantando. Eu saio, pode. A gente canta também, pastor. Senta aqui, irmã Flávia, os dois juntos, só uma música, depois você volta para cantar mais com ele. Para o público dar aquela quebrada na entrevista. Não, amém. Eu saí de cena agora, já vou passar para eles ali. Mas, Alex, solta o outro microfone para mim, Alex. Agora eu estou no outro microfone, tá aqui a irmã Flávia. Aí tá aí. Essa é a Angel, né? Tá aí o casal, ele vai cortando, depois dá o jeito dele, corta pra mim, corta pra vocês. Por enquanto você tá eles na tela ao vivo, não é isso, Alex? Tá aí, por enquanto tá eles ao vivo. Esse é o Alex Júnior, esse é o homem da produção. Eu já tirei, nós já tomamos água, nós fomos pra lá, fomos pra cá. Mas você já viu quantas câmeras tem, o Riscado? Já viu? Então não tem pra onde. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, não tem pra onde ele reclamar que não tem cama para a gente no estúdio, né? Ele põe aonde a gente desejar. Irmã Flávia, dá um bom dia para nós. Corta para eles aí, Alex Júnior. Irmã Flávia, bom dia, minha irmã. Amém, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui para compartilhar um pouco, né, do que o Senhor tem feito na vida do Felipe, o que o Senhor tem feito na minha vida. E eu acredito que isso é um testemunho que vai tocar em vários corações, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então nós cremos que o poder de Deus é maravilhoso e para o Senhor nada é impossível. Você não subiu um monte dizendo que queria casar com o pastor aí? Só que não veio pronto não, você vai ter que aprontá-lo, né? Exatamente. Você andou lá que ainda se via cantando e com um pastor casado, e agora, o que você vai fazer, já que Deus te deu um pastor que breve vai ser? Como é que vai ser esse ministério? Pois é, né? Temos que cuidar, né? Um do outro, né? E ouvir as direções do Senhor e viver aquilo que o Senhor quer para nós. Mas você subia um monte para fazer oração? Não, subia não para encontrar uma esposa, não. Para buscar o Senhor mesmo, mais do Senhor, né? E não orava pelo casamento, não? Não, eu já cheguei a pedir um tempo atrás, mas não chegou a era pedir? Mas chegou a não, pedir. não era assim, minha prioridade. Não era prioridade. É que Não. Deus mandou um pastor, e agora? Como vai ser quando Deus der uma igreja para vocês, para pastorear? Como é que vai ser, irmã Flávia? É assim, vai ser algo bem, assim, como posso explicar? É emocionante, né? Eu acredito que Deus vai estar nos preparando para isso, né? Que Deus nunca vai te dar algo que você não esteja preparado. Você já vê isso acontecer na vida de vocês futuramente? Já posso sentir. Hoje a gente tem um trabalho que o pastor Geraldo, até a gente fica um pouco
E a gente está tendo esse treinamento, né? Alto da Areia. É uma igreja que a gente está Alto da Areia. É. Só trabalho espinhoso. Alto da Areia tem muita gente que cai endemoniado. Já caiu, não sei hoje, né? Mas Alto da Areia, pastor Edgar estava lá, não era, pastor Edgar? Isso, eu acho que sim. Trabalho espinhoso, Era pastor um pastor Edgar. lá que entregou a igreja para pastor Geraldo. Aí agora ele Não, deixou. trabalho espinhoso. Trabalho, sim. Deus sempre deu coisa tranquila para vocês. Tranquila. Só barra pesada. Ai. Vocês estão começando um trabalho em Alto Isso. da Areia? Nós estamos lá com a congregação, já temos 30 membros lá, a nossa congregação, junto com os irmãos. E o trabalho lá tem sido um trabalho abençoado. Toda quinta e todo domingo. O pastor Geraldo Ramos, que é o nosso pastor, está à frente lá, e a gente sempre está lá com a vida com os irmãos, pegando mais, assim, a gente por estar distante não consegue estar na vida com os irmãos, mas a gente, assim, acompanha, está vendo de perto e está sendo desafiador, e o Espírito Santo tem ministrado muito, tem sido um treinamento para o que Deus está fazendo. E também, eu acredito, para você que está nos assistindo, deva ser uma honra para a mãe do Felipe, para a mãe da Flávia, ver vocês dois assim hoje como vocês estão. Não é uma honra, né? Amém. Como não devo estar feliz a sua mãe, porque eu acho que o maior, vocês agora são pais. Eu acho que a maior vitória nossa é no final descobrir que Deus está nos abençoando poderosamente. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Canta, Felipe, canta alguma coisa para nós, vocês Deixa a dois. Flávia cantar uma canção aí. Canta Vai, aí, Flávio. Dá para fazer um dueto aí, Flávio? Já chegamos agora. Diz para nós quanto nós que estamos ao vivo aqui conectados conosco, Felipe. Deu 226. 226 ao vivo pelo Glória a Facebook. Nós estamos também, além do Facebook, nós estamos pelo canal. Corta para mim, Alex Júnior. Corta aqui. Ele não dá tempo nem de atender. Liga para minha esposa aí e fala para segurar o menino. Que não tem como eu soltar os dois, não. Liga, Gisele, segura o Davi aí, Gisele. Nós estamos com 226 ao vivo conosco aqui, pela fanpage Speed Farol. Mas nós também estamos ao mesmo tempo pelo canal no Facebook, pelo canal no YouTube, Speed TV, e estamos também ao mesmo tempo pela TV Speed. Se não tem a TV Speed, vai no Play Store, abaixa lá o aplicativo Speed TV, login e senha Speed TV. Como eles estão com a criança, eu não vou poder segurar a Flávia por muito tempo, não. Eu vou ter que voltar aqui o bate-papo com o Felipe. Flávia, dá para cantar Cadê Minha Neta? Aí, mostra aí. Tá aqui, ó. A irmã Zena Posati diz, cadê a minha neta? Vai tomar uma corça quando chegar eu aqui. Errei o nome dela. Por causa do... Falei tão alto que chegou o som. O sobrenome. Você viu? A Zena Posati, vou ler pausadamente. Felipe vai tomar uma corça quando chegar aqui, por não lembrar o meu sobrenome. Então vamos falar na íntegra. Zena Possati dos Santos ou Zema dos Santos Possati? É criança, eu sei que vai dar trabalho mesmo. Não tem preocupação, minha irmã, pode ficar à vontade. Quiser dar uma garrafinha a ela, alguma coisa, eu sei que é uma água, algo para ela segurar, que ela vai evitar mesmo. E nós estamos só em uma fase só, operando aqui em uma fase só. Dá para tirar alguma coisa? Aproveita que ela está com a garrafinha, tira alguma coisa para nós, irmã Flávia. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Poxa, só um pedacinho os dois juntos porque ele vive, só o coro porque ele vive, mas porque os dois juntos, porque a vitória de um é a vitória do outro, viu, Flávio? Deus te dê paciência pro Felipe. Amém. Porque todo homem que Deus tem uma grande missão, ele também dá um grande trabalho. Então tenha muita paciência, porque ele é uma joia que está sendo lapidada pelo Senhor. E vai depender muito da sua paciência. Mas ele é exatamente o que você precisa.
A coragem que você tanto precisa, ele tem. Ele tem essa coragem. Mas a paciência que ele precisa, você tem. Então, quando ele estiver correndo muito, você segura ele. E quando você estiver muito devagar, ele te leva. Porque os conflitos emocionais que você tem, ele tira de letra. Ele tira de letra. Tudo tá bom, tudo vai dar certo. Então, os seus medos todos não tem. Acredite nele. Lembra que ele disse, o pastor Zés acreditou em mim. A mãe dele acreditou nele. E você vai permanecer com ele se também acreditar nele. E o sucesso dele é o seu. E o seu é o dele. E o Felipe não pode deixá-la para trás. Lembrando que o princípio da sua identidade. Agora você é pai, agora você é marido, então é muito grande. Porque ele vive só o dueto para liberar as duas, porque senão não tem jeito. Ela é pequenininha, vai os dois. Amém. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Olha, Anderson Marques colocou testemunho de vida que abençoa muitas vidas. Deus o abençoe poderosamente. Grande amigo, Anderson, amigo. Tá casado de pouco agora. Grande abraço, meu amigo. Não vai lembrar o nome da esposa, né? Não vai. Tá perdoado. Irmão, tá liberado. Eu vou voltar para encerrar com ele aqui a conversa olho a olho com ele novamente, tá bom, meu irmão? Vem pra cá, pastor. Pastor, quero primeiro também agradecer o convite, tá aqui, bênção. E a gente falando de Jesus, essa porta aberta aqui, tem sido bênção. Estive com o pastor Marcos Elias aqui e foi um tempo muito precioso também. Que Deus continue te abençoando por essa porta, que você, a todos os irmãos aqui, o amigo também que está sempre somando aqui, e a todos aqui que trabalham, a equipe. Amém? A Speed TV. Felipe, para aquele que agora está nos ouvindo e está precisando de uma palavra de Deus. Essa noite eu passei toda no hospital. Nossa. E o diagnóstico sobre a vida do meu irmão, Joel, não foi dos melhores. Ele é o meu grande irmão. Carinhoso, paciente, atencioso, e não foi bom o que os médicos falaram sobre o diagnóstico dele. Ele está no HGG e vai ser transferido para o Álvaro Alvim ou Beda, porque o caso dele é câncer. Então, o diagnóstico dado dele ontem foi assim um balde de água fria. Eu hoje meti a mão sobre a barriga dele, orei e pedi muito a Deus que eu não o leve, porque de todos os meus irmãos, são 8 comigo, ele é diferente de todos nós, de paciência. Quando eu me converti aos 9 anos, numa sexta-feira, ele me colocou na cacunda no domingo pela manhã para a BD e disse assim: agora você entregou a sua vida a Jesus. Agora você tem um compromisso sério com Ele. E você precisa estar firme. Ele que me acompanhou nesses primeiros passos, né? E era crente mesmo, crente tanto. Luciana do Amaral Viana disse: Felipe, estou na loja ouvindo. Chegou um irmão que te conhece. Falou que esse Felipe é da minha igreja. A minha irmã está lá em Vila Manhães, ela tem uma casa de ração e também uma loja de alimentos, né? É uma casa que vende alimentos, eu esqueci como se fala, e ela diz que ela está te assistindo em Vila Manhães. Chegou alguém lá na loja dela em Vila Manhães e disse que eu conheço o Felipe. Amém, amém. Ou seja, tá a distância que está da gente, né? Então, quando eu orei por ele, tem muitos agora que precisam de uma palavra. E nós sabemos que a nossa esperança em Cristo é ela que nos fortalece em todos os momentos. Qual palavra você tem para deixar para essas pessoas que agora estão aí nos assistindo? Pastor, uma palavra que me define é que as palavras do homem
não define os decretos dos céus. As palavras do homem não definem os decretos dos céus. E a palavra de Deus vai dizer que o que para o homem é impossível, para Deus não é. Eu era um caso perdido para a sociedade, eu era um caso perdido para o meu tio, que muitas das vezes falou para minha mãe me internar, que aquela doença que eu tinha, não tinha jeito. Mas Deus, quando Ele entrou no meu cenário da minha vida, Ele mudou totalmente a história da minha vida. E essa clínica de recuperação que meu tio queria me internar é a clínica que eu vou lá, levo a palavra de Deus. Então, eu não sei qual estado da sua vida você está hoje, apenas creia de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Busca a presença de Deus, irmão. Que a presença de Deus é tudo que você precisa na sua vida. Na presença de Deus você vai encontrar cura, você vai encontrar libertação, você vai encontrar porta aberta. Comece a viver o propósito de Deus. Jó falou, Seison, que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser cancelados. Nada, irmão, nada tem poder para parar o que o céu decreta. Não importa a situação que você esteja hoje, basta apenas confiar. Talvez alguma mudança de rota da sua vida, você desviou, você saiu do caminho, você está num leito agora, assim como se encontra o irmão do pastor. Mas Deus, ele tem poder agora para fazer dessa situação uma reviravolta, e no lugar da vergonha, ele dá dupla honra. Porque, como estou dizendo, pastor, eu dancei várias vezes no Trianon, eu já dancei várias vezes no Trio do Farol, eu já dancei várias vezes nessa cidade, e hoje eu tenho um privilégio. Deus tocou no meu coração no ano passado de fazer um movimento de dança dentro do Trianon, e as igrejas às vezes pensavam assim, poxa, mas como a gente vai conseguir fazer? Foi ali que eu conheci o pastor Marcos Elias. Deus tocou no meu coração para fazer um projeto chamado Clamor pela Cidade. Eu fiquei 15 dias no monte, num propósito, desci, liguei para os pastores, pastor Joanelis, pastor Messi era pastor dos jovens na época, a gente estava junto, começamos trabalhando em unidade. E acredita, irmão, também na palavra de Deus, porque você precisa ter convicção do que Deus colocou no teu coração. E eu tinha convicção dessa palavra de Deus. Comecei a ligar para pastores, começamos orando, veio na primeira pandemia, pastor, a gente clamando em várias igrejas, e foi uma bênção, a gente fez em várias igrejas da cidade. Hoje, nós fizemos no Trianon, Mova-se, nós vamos fazer o outro agora de Corais, conheci o pastor Marcos Elias, Deus potencializou. Fizemos agora no Farol, foi o Adora Campus, aonde o prefeito chegou pra gente, chegou até a falar assim, eu tô com meio receio, porque eu trouxe Fernandinho, e no Farol minha mãe trouxe na época e não deu. O prefeito, mas a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer com o povo de Deus, porque a gente não pode fazer nada em nome de Deus sem a igreja do Senhor. Então a gente trouxe a igreja, foi bem dinâmico, né? A gente tem esse envolvimento com a unidade. Pastor Marcos Elias tem sido um valente ali na Câmara dos Vereadores, tem lutado por essa bandeira, tem aberto portas mesmo, lutou para a gente conseguir essa tenda do Farol, e tem sido, né, pastor, uma bênção toda segunda-feira, vidas se rendendo, e a gente está avançando. Vai vir um segundo Adora Campus agora, que vai ser no Cais da Lapa, dia 25 de março, com Gabriela Rocha. Então, e tem uns avivas também que a gente faz nos bairros, a gente vai vir com os projetos avivas, e tem um clamor da cidade que a gente trabalha. Mas tudo isso veio de um improvável, alguém que ninguém dava mais nada. Mas, meu irmão, como o endemoniado de Gadá, aquele cara, quando ele foi liberto por Jesus, ele tocou em uma Decápolis, ele saiu tocando em cidades, porque ele foi alcançado por Deus. Talvez você está hoje sem sonhos, sem planos. Conecta os sonhos, sua vontade de Deus, e viva o extraordinário, viva uma coisa que você jamais imaginou. Gaste sua vida por uma causa, gaste sua vida por um propósito, alinhe teus planos com a vontade de Deus. E que para o homem é impossível, para Deus nada é impossível. Minha irmã Luciana botou, eu creio na cura do meu irmão querido, e é muito querido mesmo. Vou fazer uma oração, Felipe vai fazer para nós, diferente hoje. A gente nem encerra muito com oração. Você vai colocar a mão onde você gostaria que Deus lhe desse a cura. E o Felipe vai estar orando por você. Se você quer orar por alguém, ore pedindo a Deus especificamente pelo que é. Deus sabe, mas Ele gosta de ouvir. Tinha um irmão que ia à igreja e nunca se libertava. Ele conta que um dia ele foi, um pastor disse assim, levanta suas mãos assim. Ele disse, hoje você vai receber uma bênção na sua vida que você
nunca recebeu nas orações. Abre sua mão. Aí ele abriu no culto, ele disse, hoje você vai conseguir ser diferente como você nunca foi. Ele disse que depois daquela oração, ele foi para casa, mas ele não foi mais a mesma pessoa. Então, coloque a mão onde está a doença, ou no coração, ou na cabeça, ou nos pés, no rins, onde você desejar. E o Felipe estará orando para nós, nosso evangelista Felipe Riscado, breve, pastor Felipe Riscado, orando por cura, por milagre. Também ele tem muito sido usado por Deus para orar por pessoas com depressão, com angústia, desesperada. Deus também tem levantado ele, incomodado ele, para orar muito por isso. Então, se você anda frustrado, angustiado, é a hora certa. Isso vai sair em nome de Jesus. Você ainda crê no poder da oração? Felipe, ora por doença, mas ora também por angústia, depressão, tristeza. Nós ainda cremos no poder da oração. Amém. Queria nesse momento te convidar, você estiver na sua sala, talvez assim como a irmã do pastor está no trabalho, mas você unir sua fé agora em nome de Jesus. Pai, a palavra do Senhor disse que nós ligarmos na terra, ela será ligada no céu. Nós, como igreja do Senhor, agora ligamos a cada um que está nos assistindo, ou que ainda vai nos assistir, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu não sei a situação de cada um, eu não sei como cada um se encontra, mas o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é onisciente, em nome de Jesus. Então, agora que tua presença, Pai, toque em cada um agora, e eu quero profetizar nesse momento, Pai, em nome de Jesus, como boca profética do Senhor, a cura de cada irmão, Pai, em nome de Jesus. Pai, se existem pessoas que estão nos assistindo agora trancadas dentro de um quarto, assim como um dia o Senhor me levou para ver uma jovem, que isso não tem idade, e aquela mãe me ligou, e ela estava descemos do monte, oramos por ela, aquela menina foi liberta em um sol de meio-dia, meu Pai, ela estava dentro de um quarto, aprisionado por remédio. Eu oro agora por cura, para que vidas venham ser alcançadas agora, que o espírito de depressão bata em retirada e que a alegria do Senhor seja transbordante, que ela venha ter um encontro com a tua presença agora em nome de Jesus. Síndrome do pânico agora em nome de Jesus, bata em retirada em nome de Jesus. Pai, toda crise de ansiedade bata em retirada em nome de Jesus. Pai, complexos de inferioridade em nome de Jesus, que a tua revelação venha sobre cada um. Eu oro nesse momento, Pai, em nome de Jesus, por aqueles que estão enfermos, Jesus, sem esperança, em nome de Jesus. A última palavra quem dá é o Senhor, o decreto do céu é do Senhor. Eu quero profetizar pessoas sendo curadas de câncer, em especial, Pai, em nome de Jesus, o irmão daqui, Pai, do irmão Elias, que está no hospital agora, que ele seja curado, em nome de Jesus, que a tua mão alcance agora os teus braços, não estão encolhidos, Senhor. O Senhor pode ir lá nesse momento agora, tocar ele, Pai, e Pai, em nome de Jesus, que isso seja para glória e honra do nome do Senhor, a cura dele, em nome de Jesus. Pai, agora cada um que tiver, agora pessoas que estão nos hospitais nos ouvindo, seja qualquer enfermidade, que a cura do Senhor alcance, libertação de vícios, cadeias emocionais sendo quebradas em nome de Jesus, seja quebrada agora. Fortalece esse joelho dessa mãe que está sem esperança, esse pai que está sem esperança, esse filho também que tem orado por famílias, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Elias, a toda a equipe da Speed, Pai, que esse programa, Pai, continue sendo abençoado e que o Senhor continue ampliando, Pai, em nome de Jesus, a longanimidade dessas pessoas que têm alcançado distância, Pai, que eles vão alcançar mais pessoas em nome de Jesus, Pai, que esse programa continue sendo canal de bênção. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Felipe, quero agradecer por sua participação aqui. Eu estou com o evangelista, breve pastor, Felipe Riscado, sua esposa, irmã Flávia, sua filha, a Angel, que está aqui conosco, uma família reconstruída para a honra e glória do Senhor. Ele vai se despedir, deixando as suas últimas considerações. A mim, né, me senti honrado, fui muito abençoado com a sua presença aqui. Glória a Deus, prazer foi meu estar aqui. Amém? Bênção demais, agradecer a toda a equipe mais uma vez, agradecer a Deus por essa porta que está sendo aberta aqui e dizer que Deus é um Deus dos improváveis. Está aqui uma história de vida, alguém que ninguém dava nada, mas eu decidi, irmão, acreditar no que Deus tinha para minha vida. Eu decidi virar a chave, eu falo muito sobre virar a chave, eu decidi virar a chave e
estou vivendo o que a Bíblia diz. O que os olhos não viram, o que o ouvido jamais ouviu, o que jamais penetrou na mente humana, é o que Deus preparou. Não tinha sonho nenhum de ser um marido, de ser fiel a uma esposa, de ter uma filha, e hoje estou aqui. E ser um ministro da palavra de Deus, irmão, isso é a maior honra que a gente possa ter. Quando a gente vai nas igrejas, a gente discursa muito para jovens, nós vamos palestrar para jovens, e quando a gente está ali e eu vejo um jovem falando como sair do Adora, e a galera falando, poxa, cara, a tua coragem, ela tem me motivado, isso para mim é a maior. Falo, Deus, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, porque eu sei que sem o Senhor eu não sou nada, e eu continuo dependente do Senhor. Eu só sou um jovem apaixonado por Jesus. Miriam Cesário, a sua mãe, disse amém. Sua sogra Zena Possati também amém, como o Anderson, a Luciana e todos os outros mais. Você que esteve aqui conosco, estamos terminando com 216 ao vivo nesse momento, ainda permanecendo aqui com a gente na página do Facebook, fora o Instagram, fora o YouTube e também a TV Speed. Já conversei com o vereador, pastor Marcos Elias Escáfoga da Silva, para no mês de abril fazer um evento aqui na nossa igreja. Mover ou cantar, porque eu quero o Felipe junto. Amém, amém. Vamos ele vai estar pregando para nós, vai estar trazendo as igrejas, né? As igrejas. E ele disse que está confirmado já, menos dia 13, que já tem coragem no Trianon, mas para eu escolher uma outra data, para fazer um grande mover na primeira igreja batista aqui em janeiro conosco. Vai ser um prazer, vai ser uma bênção. Dentro das igrejas a gente utiliza o clamor pela cidade. É esse aí que vai trazer para nós. Amém, o clamor pela cidade quando a gente faz dentro das igreas. E vai ser uma bênção, a gente está aqui fazendo. Vou tirar uma foto nossa, vamos. Amém. Pode fazer um story também. Vamos, colocou no Instagram ou para tirar uma foto? Pode fazer um story, aperta na bolinha aí, ó. Amém, tá indo. Amém. E vai ser uma benção. A data aqui já vai alinhar com o senhor ainda, né? Abril é só escolher a data para ter clamor pela cidade. Clamor pela cidade. Clamor pela cidade. A gente traz a equipe lá, traz igreja, lá mobiliza lá. Vai ser agora em abril. Amém, vai ser uma benção. Você que é de Farol, Satorino, Braga, tá convidado. Conheci o pastor Laurian também, agradecer. Tive na igreja dele. Como o Felipe está fazendo a história, pastor Laurian Brandão, muito obrigado. Foi quem apresentou o Felipe para nós, foi o pastor Laurian Brandão. Amém. E eu estou feliz por ele ter te apresentado. Leve o Felipe lá. Se você levar o Felipe lá, você vai ver só como vai ser benção. Então, pastor Laurian Brandão, ele vai voltar aqui história novamente, não é isso? Agradeço, pastor Laurian Brandão, já que o Alex Júnior está junto conosco aqui, nos ajudando. Agradecer o pastor Laurian, estive na igreja dele através de um amigo, o Natanael, e foi uma bênção, um culto lá, a gente trouxe louvor, palavra, e dali Deus conecta pessoas para um tempo específico que você vai ver, você não entende, né? Vamos dizer a frase sua? Deus conecta a pessoa para um propósito. Para um propósito, Quem está indo para o mesmo lugar sempre se encontra no caminho. Se a gente está aqui é porque a gente está indo para o mesmo lugar, para o mesmo foco, e tem sido bênção. Hoje conheceu o pastor Elias também. Pastor, para fechar, a gente tem orado muito por isso, para que a igreja seja manifesta. No ano de 2022, ano passado, eu estava assim, gastando minha vida demais, ministrando demais. Teve um dia que eu ministrei 3 vezes, galera, rapaz, você tá... Falei, cara, eu tô acreditando nessa geração, porque nós precisamos levantar como Esté. Teve uma palavra que disse assim, Mardoqueu falou para ela, quando ia haver uma grande chacina, o povo judeu, ele falou assim, será que não foi para um tempo como esse que você está aqui? Eu acredito que a igreja está vivendo o melhor tempo dela na face da terra, da manifestação. Nós precisamos, como igreja hoje, porque a palavra do Senhor diz que os filhos, a natureza criada aguarde com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos nos manifestar sobre o reino de Deus, propagar o evangelho de Deus. Seja você no meio cultural, seja você um artista, que você se manifeste ali. A gente está agora avançando, entrando dentro do Trianon, nós estamos lá, tem um Fabinho que está lá. Seja escrevendo, que você continue escrevendo mais, sendo um poeta de Deus, um homem usado por Deus nessa área, assim como o pastor Marcos Elias está ali na cadeira de vereador, sendo usado por Deus ali na política e em grandes áreas. Então se manifeste já, tome seu posicionamento e seja um agente de Deus de transformação. Não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente.
Gente, muito obrigado. Obrigado por ter estado comigo até agora pela Speed TV, como também pelo canal no YouTube Speed TV, como também pela página no Facebook Speed Farol. Sou o pastor Elias do Amaral Viana, programa I de Igreja Determinada a Evangelizar, com Speed Debate às 10 horas da manhã, e o entrevistado de hoje, evangelista, breve pastor, Felipe Riscado, irmã Flávia e a irmã Angel, porque essa é a escolhida de Deus desde o ventre. Até amanhã, de 9 às 11, amanhã, pastor Messias aqui junto conosco, da casa do Pai. Um abraço para ele, pastor Oséias. 11 horas mais 41 minutos.